Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Hoje a análise rápida das grandes seleções da Copa do Mundo vai ser da Alemanha, de Hansi Flick, que eu esperava mais, inclusive, não morreu ainda, mas estreou mal, a exemplo da Argentina, que foi a nossa análise de ontem, perdendo para o Japão. Hoje teve um grande teste, né, contra a Espanha, empatou 1-1, saiu perdendo, se preocupou, entrou em campo sem chances de ser eliminada, mas com grandes chances de se complicar ainda mais. Ainda está complicado para a Alemanha? Tá, mas a chance de passar para a próxima fase, visando, né, o próximo adversário, que é a Costa Rica, é real, mesmo que não seja na primeira posição como eu projetava antes da Copa começar. Até por ter um entrosamento, né, uma base de time muito forte que é o Bayern, mas é um time que ainda tem algumas coisas a acertar. O Hans Flick talvez ainda não tenha acertado o time titular, alguns detalhes, mas enfim, a gente vai debater tudo isso a partir de agora, alguns detalhes principalmente do jogo contra o Japão, que foi a base das minhas anotações, e quase que um pós-jogo aí dessa partida contra a Espanha, é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, beleza? Então, já deu seu like ou tá esperando o vídeo acabar? Não espera, pô, vê se eu mereço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento com os amigos e seu feedback aqui nos comentários, beleza? Vamos sacar aqui a nossa prancheta. A Alemanha é mais um time que joga com o 4-2-3-1 como sistema base. Na primeira rodada contra o Japão, o time titular foi Neuer no gol, Süle na lateral direita, Rüdiger e Schlotterberg na zaga e o Raum na lateral esquerda, Kimmich e Gundogan, os dois volantes, Gnabry na direita, Thomas Müller centralizado nessa linha de 3 e o Musiala na esquerda. O Havertz foi o falso 9. Como esse time fazia uma saída de bola? Com 3 jogadores mais um. O Süle sendo o base junto da dupla de zaga, o Raum ganhava um pouco mais de liberdade para subir e o Kimmich era mais uma opção por dentro. Com isso o Gundogan ganhava mais liberdade para poder avançar. O Japão, inclusive, nesse jogo começou o jogo mordendo muito na marcação em todos os setores. Não só na saída de bola, mas por onde a bola estivesse, né? Se estivesse na direita, na esquerda, o Japão vinha marcar e complicava muito, né, a saída de bola e tudo mais que a Alemanha fazia quando tinha a posse. A defesa do Japão sempre foi muito boa, né? Esse time japonês, a gente já tinha visto isso quando o Brasil jogou contra eles num amistoso recente. Quando a bola tá pela esquerda, o Gnabry, ele se aproxima, né, do setor da bola. Como eu disse, o Raum tem um pouco mais de liberdade para subir até a segunda linha. E o Musiala também avança. E ele só centraliza quando o lateral vai até o fundo. Senão, ele continua aqui nessa linha de 3, beleza? Então, eram umas combinações de jogadas muito interessantes que o time fazia aqui pela esquerda. Nas costas do Raum, surge um contra-ataque e o cruzamento no segundo pau, né, que o Japão marca, mas em posição de impedimento. O Japão chegou a abrir o placar naquela partida, só que, né, o jogador que faz o gol, ele está à frente ali da última linha, né, da linha de impedimento. O Müller, na saída de bola, ele abre à direita, para que o desenho se assemelhe a algo como um 3-4-3. Então o Müller, que é aqui o camisa 10, é que o Kimmich volta para a defesa, o Gnabry fica dando amplitude pela direita, o Raum avança, e aí ofensivamente o time fica quase que com esse desenho, né? O Musiala e o próprio Thomas Müller aqui abertos numa linha de 3 juntamente com o Havertz. Fica um desenho muito claro de um 3-4-3. Mas no último terço, o Müller e o Havertz têm liberdade para flutuar por todo o ataque, aparecem abertos, enfiados, centralizados ou nas costas dos zagueiros quando a jogada acontece pelo lado oposto. Então, por exemplo, numa jogada em que o Raum vai para a linha de fundo, o Müller ele pode aparecer por todos os lados, pode aparecer aqui no segundo pau ou por dentro, trocar com o Havertz. Eles têm realmente toda a liberdade do mundo. Para lembrar que o Müller é o meio atacante do time e o Havertz é o falso 9, um homem mais adiantado. Beleza? Vamos voltar para esse desenho aqui de ponto de partida. Porém, a Alemanha encontrou dificuldades para atacar a última linha, né, de defesa do Japão, que compactava muito bem a sua defesa. E um dos raros espaços que encontrou, o Kimmich tirou a bola da pressão e inverteu para o Raum atacar. Foi a jogada que originou o pênalti, né, que o goleiro japonês cometeu em cima do Raum. O Gundogan bateu e abriu o placar para a Alemanha. Após o gol, foi possível ver o Japão trocando mais passes no campo de defesa e a seleção alemã marcando mais atrás da linha da bola. O time se organiza no 4-4-2 clássico, liberando o Müller e o Havertz no primeiro combate. Então a gente percebe uma dificuldade aqui, né, que a Alemanha tinha em fazer esse 4-4-2 pelos seguintes aspectos.
O Sully é um zagueiro, e é um zagueiro pesado, muito pesado. Então, ele ter que marcar na primeira linha e aberto assim, é muito difícil para ele, porque normalmente ele vai pegar jogadores de velocidade por esse lado. E o Ron, como é um lateral que ganha mais liberdade para poder atacar, ele de ser o responsável por ter que voltar até a própria primeira linha, também tende a ceder muitos espaços nas costas dele. Então, grande ponto fraco da Alemanha, as costas dos dois laterais. Um, por uma questão de ocupação de espaço, o outro, por uma questão física, né? Um jogador mais pesado. Depois a gente vai falar de uma troca que o Hans Flick fez, uma tentativa de consertar isso no segundo jogo contra a Espanha, beleza? Uma característica do ataque alemão é não ter nenhuma ansiedade para concluir as jogadas. Os homens de frente não finalizam marcados, nem com muitos jogadores à sua frente. Se necessário, recuam toda a jogada e recomeçam a troca de passes para tentar tirar a defesa de trás e abrir espaços. Então o time tinha toda a paciência do mundo. Vamos voltar aqui àquela formação de ataque que a gente viu a Alemanha usar. Então chegava aqui, estava todo mundo marcado, eles voltavam a bola, circulavam a posse, isso nesse jogo contra o Japão, né? Que é uma característica até que os jogadores do Bayern estão acostumados. Quando eles enfrentam defesas muito fechadas, para tentar tirar os jogadores de trás, eles começam a voltar a troca de passes. Para quê? Para tentar fazer a defesa sair de trás, tentar acompanhar a bola, tentar abrir os espaços tanto entre um jogador e o outro, quanto entre uma linha e outra. E aí, quando necessário, faz uma virada de jogo, faz uma enfiada de bola. Foi assim que o Kimmich achou o Ron, inclusive na jogada do pênalti, como a gente já disse. A Alemanha chega ao segundo gol, mas o Havertz estava em posição de impedimento. O Gundogan fez a jogada pelo lado direito, o Müller foi quem cruzou para a área, né? A defesa japonesa afastou, o Kimmich pegou o rebote, finalizou, o goleiro deu o rebote, o Gnabry pegou a bola e o Havertz finalizou, só que ele estava impedido. Mas esse é um exemplo de jogada que a gente vê quantos jogadores estavam dentro da área ou próximos a ela. Só entre os que participaram da jogada, a gente conta os dois volantes, o meia aberto pela direita, o ponta direita que estava na esquerda e o centroavante. São 5 jogadores atacando a área, mostrando a agressividade e a movimentação do time alemão no último terço do campo. Chamaram muito a atenção no primeiro jogo a ofensividade do Ron na lateral esquerda, como eu disse, e a velocidade do Rüdiger, principalmente nas recuperações defensivas. Teve um lance, inclusive, que ele está correndo, o joelho dele está quase no queixo, né? Um gesto técnico até de atletismo, digamos assim, né? De velocista de 100 metros, corredor de 100 metros. Então é um jogador muito rápido para jogar na zaga em contraponto ao próprio Sully. Beleza? No segundo tempo, o Japão não oferecia tanta resistência ao ataque alemão. Chegou a ter lances de sequências de defesa do goleiro nipônico, inclusive. O jogo parecia controlado. O Flick fez 2 trocas. O Müller e o Gundogan deram lugar ao Hoffmann e ao Goretzka. Ironicamente, pouco tempo depois, veio um empate numa espalmada do Neuer para o meio da área. Após esse empate, mais 2 trocas, né? O Musiala e o Havertz por Götze e Füllkrug. O time perdeu velocidade e movimentação, mas ganhou um homem de área. Mas a virada veio a 8 minutos do fim, lançamento longo da defesa na bola parada, Asano recebeu, invadiu a área e mesmo sem ângulo fuzilou o gol do Neuer. Primeiro jogo, expôs algumas fragilidades da Alemanha, a falta de um centroavante, a linha de defesa alta e pesada e as costas do Ron, que é um lateral muito ofensivo. Virtudes japonesas, a compactação defensiva, que já tinha dado trabalho para a seleção brasileira na última data FIFA, e o belíssimo contra-ataque, né? Que é uma arma perigosa dos japoneses aí para avançar, mas depois na segunda rodada eles acabaram sendo derrotados pela Costa Rica, que tinha perdido na estreia para a Espanha por 7-0. E por falar Espanha, esse foi o segundo adversário da Alemanha na Copa do Mundo. Não tinha riscos de ser eliminado justamente pela derrota do Japão, mas tinha riscos de se complicar bastante. E o Flick mexeu no time, né? Fez algumas trocas até meio controversas ao meu ver. Ele sacou o Schlotterberg do time e promoveu a entrada do Kier. E o Goretzka também começou jogando. O Havertz deixou o 11. O Müller foi o homem mais avançado do time. E o Gundogan entrou como meia central, na antiga posição do Müller. Com isso, o Goretzka entrou no time ao lado do Kimmich. E o Sully voltou para a zaga para o Kier jogar como lateral direito, beleza? Espanha começou o jogo melhor, como se esperava, mais posse, mais finalizações, ocupação total no campo de ataque, um lado esquerdo muito forte, que a gente vai falar quando fazer
quando fizermos, né, a análise específica da seleção espanhola. Mas a Alemanha teve uma boa chance, né, com o Gnabry finalizando o cruzado. As melhores e raras oportunidades da Alemanha no começo do primeiro tempo, os primeiros 25 minutos principalmente, saiu nos contra-ataques e com o camisa 10 pela direita. Na melhor chance do jogo, o Dani Olmo deixou o Ferran na cara do gol e ele finalizou por cima. O gol da Alemanha saiu no finalzinho do primeiro tempo com o Rüdiger, mas ele estava impedido, perdão. E a Alemanha melhorou na parte final do primeiro tempo, mas a Espanha seguiu melhor numa visão geral. Mesmo assim, o segundo tempo da Alemanha começou até melhor, né? Subindo pressão na saída de bola da Espanha. A Espanha passou a alinhar Pedri e Busquets na frente da área, abrindo os zagueiros, subindo os laterais ao mesmo tempo, tendo uma opção de passe a mais por dentro para tentar bloquear essa pressão na saída de bola que a Alemanha fazia na Espanha. E a Alemanha seguiu incomodando no segundo tempo e, percebendo que precisava mudar, o Luiz Henrique sacou o Ferran e pôs o Morata para ter uma referência na frente e segurar mais a posse no campo de ataque, além de fazer um pivô de costas melhor do que o Asensio. E é justamente o Morata que faz o gol que abre o placar, dessa vez para valer, do jogo e a favor da Espanha, né, recebendo um cruzamento do Jordi Alba pela esquerda. Se o abafa da Alemanha na posse de bola servia para tirar a posse de um time que não se sente confortável sem a bola, ter sofrido o gol expôs mais a última linha de defesa e a Espanha teve uma chance de ampliar com o Asensio, mas ele chutou por cima. Ainda assim, esses 10 minutos, né, após o gol, em que a Alemanha baixou um pouco o nível, foram rápidos e as substituições seguintes, né, da Espanha também não foram muito felizes, né? O Asensio e o Gavi, né, pelas entradas do Williams e do Koke. O Luiz Henrique reoxigenou a ponta, mas perdeu profundidade, né, com aquela estratégia de 5 homens no terço final, que a gente também vai falar quando fizer a análise específica da Espanha, beleza? A Alemanha também mexeu. Entraram o Füllkrug, o Klostermann e o Sané. Saíram o Gundogan, o Müller e o Kier. A troca na lateral direita, lado onde saiu o gol espanhol, né, foi para reforçar um pouco mais aquele lado, consertar aquele lado. O Musiala foi empurrado para o meio para que o Sané entrasse na ponta direita. O Gnabry saiu da direita e foi para a esquerda. E o Füllkrug entrou no time para ter um centroavante, né, já que o Müller pouco foi alimentado jogando de costas, inclusive bem ruim a Copa do Mundo do Müller até agora, beleza? E a Alemanha teve chance de empatar, né, com o Musiala, que tinha a opção de rolar para o Füllkrug marcar, mas ele finalizou em cima do Unai Simon. O mesmo Füllkrug, quando recebeu com mais liberdade, acabou igualando o placar, acabou fazendo o gol de empate. Após o gol, a Alemanha fez mais algumas trocas, né? Saiu o Gnabry, entrou o Hoffmann na ponta esquerda, e em seguida entrou o Schlotterbeck e saiu o Ron. Schlotterbeck não deveria ter saído do time, na minha opinião. Eu tiraria o Sul, até porque no clube o Schlotterbeck é titular, o Sul é reserva, beleza? E a Alemanha teve uma última chance, né, com o Sané acelerando ao receber o passe em profundidade do próprio Schlotterbeck, mas o Füllkrug, que estava acompanhando o lance, vou até pegar a prancheta para ilustrar esse lance nesse momento, e vinham aqui acompanhando. Quando o Sané pega a bola e o Unai Simon sai, o Füllkrug, que estava correndo aqui, ele deveria ter continuado correndo para o segundo pau. Ele corre aqui para o meio. Então o Sané, quando levanta a cabeça, não vê mais o Füllkrug. Então ele abaixa, tenta cruzar, quando cruza, o Unai Simon acaba tirando e botando a bola para escanteio. Na minha opinião, essa foi a melhor partida da Copa do Mundo até aqui. A Alemanha fez um segundo tempo muito corajoso, teve um momento de queda depois de sofrer o gol, é verdade, mas as alterações foram bem feitas. O time chegou ao empate e segue vivo para a última rodada. Sem falar que talvez ser o segundo colocado desse grupo seja bom negócio, né? Imaginando que o Brasil se classifique em primeiro, projetando uma eventual quartas de final, os líderes de cada um desses grupos, né, podem se enfrentar. E a gente sabe que todo mundo quer evitar o Brasil na maior quantidade de tempo possível, né? Se puder pegar o Brasil só na final ou nem pegar, é bom negócio para todo mundo. Grande jogo, e lembrando, a França até aqui foi a única seleção a vencer os 2 jogos que fez na Copa. Amanhã, Brasil e Portugal podem igualar esse feito. Brasil pega a Suíça, Portugal enfrenta o Uruguai. Todo mundo estava dando aí a Espanha como muito favorita contra a Alemanha, pelo que viu dos 2 times na estreia, mas a Alemanha fez um jogo muito competitivo, está vivo e pode se classificar. Eu diria que vai se classificar para a próxima fase. Vocês podem voltar aqui no vídeo e me cobrar depois se a Alemanha não se classificar após a terceira rodada contra a Costa Rica. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!